Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde aí, protegidos, né, e saindo de casa só se for realmente necessário. Meus queridos, olha só, essa aqui é a nossa última aula do bimestre, tá bom? E eu espero realmente que você preste bastante atenção, porque essa parte aqui é a parte de fato da prática da primeira lei de Mendel, tá bom? Então, não pule, não aumente a velocidade do vídeo, vai devagarzinho, tá bom? E também espero que você pegue seu caderno, faça suas próprias anotações, não dependa aqui do vídeo exclusivamente, quando tiver as atividades e tudo mais, tá bom? Então tenha no seu caderno aí tudo isso aqui escrito, tudo isso aqui anotado, né, as informações, aquilo que você relembrar, aquilo que fica mais fácil, porque são coisas importantes, tá bom? A gente vai usar isso muito tanto na segunda lei de Mendel, então a gente vai precisar disso, tá bom? Olha só, se eu falar também muito rápido, você dá um pause, volta, às vezes falei muito rápido, você não conseguiu entender a lógica do sistema, dá um pause, volta, escuta de novo, né? Use fone se possível, tá bom? Então vamos lá, a gente está estudando aqui a primeira lei de Mendel, né? Você lembra que Gregor Mendel é o pai da genética, ele estudou aí por 10 anos aproximadamente como que acontece, né, a questão da hereditariedade, como é que os pais passam as suas características para os seus descendentes. E aí a gente chegou aqui nos cruzamentos, né, como se faz esses cruzamentos. Coisa simples, coisa fácil, tem várias maneiras de fazer. Eu vou passar a maneira que eu julgo ser a mais didática, a mais visual e mais fácil de ser analisada, tá bom? Então bora lá. Primeiro a gente tem que só lembrar do enunciado da primeira lei de Mendel. Vamos lá? Todas as características de todas as características de um indivíduo, tá? Que características é essa? Tipo cor de olhos, entrada do seu cabelo, né, da calvície, formato da sua orelha, enfim, entendeu, né? Altura, tudo mais. Todas as características de um indivíduo são determinadas por fatores que se separam, né, e é um par, né, eles se separam durante a formação dos gametas, sendo que assim pai e mãe transmitem apenas um fator para seus descendentes. Então, tanto o pai como a mãe têm um par de fatores, né? O Mendel na época chamou de fator, ele não sabia. Esses fatores foram depois batizados de genes em sua homenagem, né, já que ele era um religioso, genes de genética, né, de Gênesis, de início, princípio. Então esses fatores todos os pais têm e como é dupla, ele manda apenas um para o seu filho, né? Tanto o pai como a mãe. E aí o filhinho vai ter um fator do pai e um da mãe para uma característica, tá? É simples assim. E aí esse filhinho vai mandar ou a do pai dele ou a da mãe dele para o seu filho, tá? E assim por diante. Lembrando que esses fatores hoje são chamados de genes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui em cima o enunciado dessa primeira lei de Mendel, tá bom? Não esqueça dela, é uma lei importante para você sempre bater o olho e relembrar que esses fatores, né, são par, o pai e a mãe têm pares para uma característica, e esse par vai mandar ou um ou outro para o filhote. Tanto o pai como a mãe só manda um dos seus pares, do seu par, tá bom? Então vamos relembrar. Mendel identificou que para cada característica estudada, né, no caso das ervilhas, cor, o tamanho, a flor, o tipo da semente, né, eram 7 características. Dentro dessas características, ele identificou o seguinte: havia sempre um par de fatores e que este par era composto por um fator vindo do pai e outro fator vindo da mãe. Beleza? Eu coloquei um asterisco aqui, você pode entender o porquê eu coloquei um asterisco, né, já que era uma planta. Os fatores se segregavam, né? Eles se separavam, essa palavra significa separar-se. Os fatores se segregavam quando o filho estivesse, né, quando o filho estivesse produzindo gametas para a reprodução. Então, o filho tem um tal característica, vamos falar cor de olhos, né? Ele recebeu um fator do pai e outro da mãe. Quando esse filho for ter o filho, seu próprio filho, né,
encontrar uma, já que está no masculino, né? Quando esse menino aqui encontrar uma menina e forem ter um filho biológico, obviamente, ele só vai mandar um dos dois fatores que ele tem para a cor de olhos, tá? Então ele só manda um, a esposa dele manda outro, e aí o filhinho deles vai ter o seu próprio genótipo com um fator do filho do pai e outro fator que veio da mãe. Tudo bem? É simples assim. Quando você tem dois fatores, um dos dois vai ser passado para o seu filho. Tudo bem? Os fatores poderiam dominar, né, eles seriam dominantes no caso, ou eles poderiam ser dominados. Né, um fator pode ser dominante ou recessivo. Sabendo disso aqui, a gente entra para uma outra situação. Né? Então a gente lembra que dominante, o fator quando é dominante, a gente representa ele com a letra maiúscula. Né? E quando o fator é recessivo, a gente simboliza ele com uma letra minúscula, tá? Então, se eu escolhi, por exemplo, para a cor de olhos a letra A, por exemplo, toda a característica dominante a gente vai escrever com um A maiúsculo. E a característica que for recessiva, A minúscula. A pergunta é que eu já te faço para você pensar. Numa população aí, sei lá, na sua casa, ou talvez pega aí, sei lá, a sua sala de aula, os seus amigos na rua, a sua igreja, enfim, na população predominantemente, qual é a cor de olho que é mais dominante? É a cor castanho, seja ele castanho escuro, claro, ou olhos claros, tipo azuis e verdes? Quem que aparece mais? Pensou, né? Então, obviamente, você já respondeu que olhos castanhos eles aparecem em muito mais quantidade na nossa sociedade do que olhos claros. Isso quer dizer que essa característica olho castanho ela é dominante. Então vamos falar que era um A maiúsculo. E toda pessoa que tiver olhos clarinhos, né, olhos azuis, por exemplo, ela tem que ter obrigatoriamente os dois fatores recessivos. Tá? Porque se ela tiver só um fatorzinho, só um gene, né, recessivo e um outro dominante, o dominante não vai prevalecer sobre o recessivo, a pessoa pode ter no seu gene lá essa característica, mas o que vai ser mostrado pra gente vai ser a dominante. Tá? Você vai entender isso já já. Então vamos lá. Quando os fatores são iguais, chamamos de homozigotos. Caso contrário, os fatores serem diferentes, né, a gente chama de heterozigoto. O homozigoto ele pode ser dominante. Então aqui está um par de fator, por exemplo, ó, é um homozigoto dominante, ó, dois fatores iguais. São, no caso, dois fatores dominantes, né? Receber um do pai e outro da mãe. Ou receber um da mãe e outro do pai. Tá bom? Para qualquer característica. Então esse aqui é um homozigoto dominante. Quando os fatores são iguais, mas são recessivos, né? Tá aqui, ó. É um azinho, azinho. Tá? Então, dois iguais que são letra maiúscula, a gente chama, esses fatores são dominantes. Dois iguais, mas são letra minúscula, esses fatores são recessivos. Tá? Essa característica é uma característica recessiva. Heterozigotos, né, só existe um tipo de representar, é quando tem um dominante e um recessivo. Tá aqui, ó, um dominante e um recessivo. Tá? Recebeu esse gene aqui do pai e esse da mãe, ou o contrário, recebeu esse da mãe e esse do pai. Depende de cada caso. Nessa situação, independentemente de quem recebeu, a pessoa é azinho para tal característica. Não falei qual. Já que esses fatores se separam na formação dos gametas, né, então isso aí tem que lembrar, né, os fatores se separam durante a formação dos gametas, a gente pode calcular as probabilidades da ocorrência de determinada característica ou uma condição de um casal baseando-se em seus genótipos. Coisa muito simples. Então vamos usar aqui como exemplo uma atividade, né? Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigóticos, né? Eles são azão-azinho. Cada um dos gatos é azão-azinho para uma característica, né? Aqui não fala qual que é, mas vamos falar que eles... Não vamos falar nada. Vamos continuar. Cada um dos gatos, ele para uma característica que ele não falou qual que é, eles são heterozigóticos, ou seja, azão, azinho. Qual é a possibilidade? O que a gente pode ter? A gente pode ter apenas indivíduos iguais aos pais, né?
azão-azinho, né? A gente pode ter indivíduos azão-azão e azinho-azinho na proporção de 3:1, né? Então vamos entender isso aqui melhor, né? Vamos só até aqui, ó. Quais são as possibilidades de ter os filhotinhos desse casal, né? Eles podem só nascer igual aos pais, ou pode ter dois tipos de características, ó, só dominante e só recessivo, ou eles podem ter um filhote de dominante, ou talvez uma possibilidade de ter um filhote igual a eles, ou uma possibilidade de ter um filhote nada a ver igual a eles. Então vamos entender melhor isso aqui, ó. Primeiro, a gente tem que separar os possíveis gametas que cada gato, né, o gato e a gata, podem produzir. Então, no caso, eles são exatamente iguais, né? Ó, eles são azão-azinho. Lembra que todas as características de indivíduos são determinadas por fatores que se separam durante a formação dos gametas. Bom, esse fator aqui, né, esses genes, eles vão se separar quando o macho for produzir espermatozoides e quando a fêmea produzir espermatozoides, né? Então, esse fator, esse aqui vai para um e esse aqui vai para outro gameta. Então é simples assim, ó. Você pega lá como é que é o genótipo, no caso é azão-azinho, né, para qualquer um dos dois. E aí não vai separar esse azão do azinho para fazer os gametas? Então vai lá, ó. Esse azão, ele vai para o espermatozoide e o azinho vai para um outro gameta, vai para um outro espermatozoide. O mesmo acontece com a fêmea, que vai produzir óvulos, né? Um azão vai para um óvulo e um azinho vai para um outro óvulo. Tá bom? Então, quais são os tipos de gametas que cada um pode produzir? Eles só podem produzir gametas azão e azinho. Tá bom? Os gametas, tá? Os espermatozoides do macho e da fêmea só podem ser assim, né? Azão e azinho. Eles nunca podem ter os dois. Tá bom? Só vai um para o espermatozoide. Por que só vai um? Porque quando o gameta de um macho se unir com o gameta da fêmea, aí essas características, né, não é um de cada, do pai e da mãe, vai se somar e o filhotinho vai ter duas características, dois fatores. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente cria as possibilidades, né, as probabilidades da união entre os gametas do casal, utilizando uma cruzada ou um jogo da velha. Então você faz lá um jogo da velha, bem assim, ó, de boa. Você pode escolher se você quer colocar os gametas do macho aqui, ou do macho aqui, ou os gametas da fêmea aqui. Eu, no caso, coloquei os gametas do macho desse lado e vou colocar os gametas da fêmea do outro lado. Então, tá, a fêmea aqui está em cima. Quais são os gametas que o macho pode produzir? Né, eu coloquei, ó, pode produzir esse, no caso aqui, e pode produzir esse. Separamos os gametas, né? Esse aqui é um espermatozoide e esse aqui é um outro espermatozoide. A fêmea, a mesma coisa. Né, já que, ó, os dois gatos, eles são, ambos são heterozigóticos, então separou os genes, né, e aí formou os gametas. Se esse gameta se unir a esse gameta da fêmea, se esse espermatozoide aqui, que só tem o azão, se unir, ele fecundar esse óvulo aqui da fêmea, o que a gente tem aqui nesse filhote aqui? Azão, azão. Positivo? Então olha só, a gente já tem uma possibilidade aqui de um filhotinho nascer bem diferente dos pais. Olha só aqui, ó. Os pais são azão, azinho. Esse filhote aqui pode nascer, tá? É uma possibilidade. Esse filhotinho pode nascer azão, azão. Pode ter outras possibilidades? Pode. Se esse gameta fecundar esse óvulo aqui, o que a gente vai ter aqui? Azão, azinho. Não é? Uma outra possibilidade? Agora vamos aqui, ó. Se esse gametinha recessivo ele fecundar esse óvulo que tem uma característica dominante, o que a gente vai ter aqui? Azão, azinho, né? Ah, por que não colocou azinho ao contrário? É mais fácil você olhar o dominante primeiro, tá? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Lembre-se disso. Então é mais fácil você ver o dominante primeiro, tá? Mesmo que o azinho tivesse aqui primeiro, tipo azinho, azão, ele seria heterozigótico, tá? E aí olha só, então aqui nós temos já dois iguais, né? Esse com esse dá esse e esse com esse dá esse. Então a possibilidade é que aumentou para esse tipo de genótipo. E agora no último, se esse gameta com azinho
fecundar esse óvulo com azinho, o que a gente vai ter aqui? Azinho, azinho. Então, nesse caso aqui e nesse caso aqui, os filhos não se pareceriam tanto em genótipo. Na verdade, não são nem iguais aos pais, né? Porque os pais são azão, azinho. Agora, não são 4 possibilidades, né? Para um filhotinho, para um nascimento. Então, olha só, quais são as probabilidades? O que a gente faz? Ó, isso aqui é 100%. Não é 100%, né, das minhas chances. Do 100% das chances, eu vou dividir por 4, vai dar 25, né? 25% cada quadradinho desse. Então, o que surgiu aqui, ó? Para azão, como só apareceu uma vez, né? Eu só tenho 25% de chance do filhotinho nascer azão. Agora eu tenho aqui, ó, 2 chances, ou seja, 25% mais 25%, 50%. Eu tenho 50% de chance de um filhotinho nascer semelhante aos pais. E também tenho 25% de chance do filhotinho nascer nem parecido com a mãe, nem com o pai. Tá? Nesse caso, ele é totalmente recessivo para a característica. Tudo bem? Bem simples assim, é só você separar os gametas e aí fazer as possibilidades, os cruzamentos de um gameta daqui com um dali. Agora, quais são as proporções? Olha só, é 1 para 2 para 1, ou seja, um dominante homozigoto para 2 heterozigóticos ou heterozigotos para um recessivo, 1 para 2 para 1. Essa proporção Mendel achou em todas as características que ele estudava quando ele misturava seres híbridos, tá? Azão, azinho, né, e azão, azinho, todas as características, ele sempre dava essa proporção, 1 para 2 para 1. Beleza? Então, basicamente, como a gente tinha lá 25% de azão, 50% de azão-azinho, 25% de azinho, né? Ou a proporção 1 para 2 para 1, quais são as possibilidades, né? Qual seria a resposta certa? Ó, apenas indivíduos azão-azinho? Não, a gente viu que pode nascer outras combinações. Indivíduos azão e azinho? Não, a gente viu que pode também dar igual aos pais. Então, essas duas a gente pode já excluir. O que a gente tem? Indivíduos azão. Pode sair um indivíduo azão-azinho. E também um indivíduo azinho na proporção de 1 para 2 para 1. Então, a resposta certa, letra D. Separei mais uma aqui de um outro vestibular do Mato Grosso. E falava o seguinte: cruzando-se ervilhas verdes, no caso elas são ó, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzinho, tá bom? Então essa aqui é uma ervilha amarela, mas ela é heterozigoto. Então quer dizer, ela é amarela, a gente sabe que ela é amarela e o Vzão seria amarelo, né? Mas ela lá dentro das células dela, ela tem essa característica recessiva, quer dizer que os pais dela, né, um dos pais dela, entre aspas, né, um dos pais dela era uma ervilha verde, tá? Um dos pais dessa ervilha amarela aqui era a ervilha verde. Então, se a gente cruzar o Vzinho com o Vzinho, quais são os descendentes? Né? São todos verdes? São todos amarelos? 50% amarelo, 50% verde, 25%... A gente vai ver agora no cruzamento. Mesma coisa, ó. Vamos separar aqui, ó, os gametas da ervilha verde, né? Lembra da cruzada, ó, faz o jogo da velha aí, né? Vamos separar os gametas verdes dos gametas da ervilha amarela. Então, ó, aqui em cima eu vou colocar o Vzinho, né? Um Vzinho vem pra cá, o outro Vzinho vem pra cá, separou os fatores, lembra disso aqui, ó, né? Agora, aqui eu vou separar também. O Vzão vem pra cá e o Vzinho embaixo. Então tá aqui os fatores separados, né, em seus respectivos gametas. E aí as combinações, ó, se esse Vzão fecundar esse Vzinho, o que a gente tem aqui, ó, Vzinho. Se esse Vzão fecundar esse outro gameta aqui, a gente vai ter nesse lugar aqui, qual? Vzinho, né? Agora, se esse gametinho aqui fecundar esse outro, que também é recessivo, ó, Vzinho com Vzinho, a gente vai ter Vzinho. Se esse Vzinho fecundar esse outro Vzinho, a gente vai ter Vzinho. Ou seja, nós temos
lembra que é 25% cada quadradinho desse. Então, vezão, 25 mais 25, 50% de chance, né, de ser ervilhas amarelas, os filhotinhos desse cruzamento. E 50% de chance de ser ervilhas verdes iguais a essa aqui. Então, ó, tá aí as probabilidades, 50% de chance para cada uma delas. Obviamente que a gente vai assinalar, nesse caso aqui, 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes. Tá bom? Meus queridos, por hoje é só, espero ter ajudado. Qualquer coisa você entre em contato comigo, a gente tira dúvidas, tá, pelo WhatsApp, e é isso aí. Lembrando que todas as características divididas são determinadas por... É isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui!